as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vamos dançar, Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Graças a Deus. Queria que você abrisse a tua Bíblia, a palavra de Deus. Livro de Lucas, Lucas capítulo 10. Essa meditação nós começamos hoje pela manhã. Mas eu gostaria de dar continuidade, porque eu sei que Deus tem mais o que falar ainda a respeito dessa ministração, dessa palavra. Lucas capítulo 10. Essa palavra vai nos mostrar e vai nos levar. Jesus já tinha cumprido quase que 90% do seu ministério. E após então Jesus cumprir esse ministério, esses 90%, Jesus então volta a Jerusalém. Jesus volta então à sua terra natal. E quando ele estava próximo, ele já tinha atraído multidões. Ele já tinha feito inúmeros milagres, ele já tinha feito inúmeras maravilhas, as pessoas já tinham sido curadas, as pessoas já sabiam quem era Jesus, as pessoas já sabiam o poder que Jesus tinha. Então, irmãos, ele atraía milhares e milhares de pessoas. Ele já tinha escolhido os seus 12 discípulos, os seus 12 apóstolos. E aí a palavra vai nos mostrar, irmãos, que Jesus então, ele separa outras pessoas, além daqueles 12 discípulos. Jesus então agora ele separa 72 homens, para fazer nada mais, nada menos, que ir à frente de Jesus, aonde ele iria passar. Então aqueles homens, eles passariam primeiro. Ou seja, eles levariam o nome de Cristo primeiro, antes que ele chegasse. E é interessante, irmãos, que a palavra diz, e depois disso, ele enviou outros 72. Ou seja, a palavra diz que ele já tinha enviado outras pessoas. E é nessa palavra, irmãos, que eu quero trabalhar com vocês um pouquinho nessa noite. Quando nós falamos que você é separado, é escolhido e é moldado, você faz parte daquela multidão que acompanhava Jesus. Não sei se você vai lembrar, mas nós pregamos aqui sobre as 3 multidões que acompanhavam Jesus. Uma delas acompanhava Jesus para comer. Outra delas acompanhava Jesus por curioso, para ver o milagre, para ver aquilo que Jesus ia fazer. E uma terceira multidão, a qual eu e você nos colocamos, e eu creio no fundo do meu coração isso, que nós fazemos parte dessa terceira multidão. É aquela multidão que seguia a Jesus porque sabia quem ele era. Não seguia Jesus por causa dos milagres, não seguia Jesus por causa do alimento, mas seguia Jesus porque sabia que ele era o Filho de Deus. E é por isso que nós servimos ao Senhor. E é por isso que eu e você devemos servir a Deus. Nós não devemos servir a Deus, irmãos, por aquilo que Ele pode nos proporcionar. Eu não posso servir a Deus por aquilo que Ele pode me proporcionar, algo bom aqui nessa terra, algo que vai satisfazer as minhas necessidades, algo que vai ser agradável a mim aqui nessa terra. Mas eu preciso servir ao Senhor por aquilo que Ele me prometeu um dia lá na glória. Ele prometeu
vou para o Pai preparar-vos um lugar. E se eu for e preparar-vos um lugar, voltarei para que onde eu estiver, estejais vós também. Então a pergunta é: você quer estar com Cristo? Você quer chegar lá? Você quer encontrar Ele? No final desta mensagem, dessa palavra, tem duas perguntas, irmãos, que doem muito. Tem duas perguntas, irmãos, que com certeza nós vamos ouvir. Uma dessas perguntas você vai ouvir, mas lá na frente eu vou falar para você sobre ela. Quem encontrou Lucas capítulo 10? Glória a Deus. Capítulo 10, versículo 1 em diante. Diz assim: e depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Ele lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiro entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandália, não saudem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam, e lhes dê o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Até aqui. Feche teus olhos, cubra tua cabeça. Pai querido, nós queremos, ó Deus, que a tua palavra nessa noite fale no nosso coração, venha de encontro, Deus, ao coração de cada um dos irmãos que está aqui, Senhor. E que este coração, Senhor Jesus, ao sentir a tua palavra, ao se sentir impactado, que ele possa lançar glórias, que ele possa lançar, Senhor, adoração, que ele possa, Senhor, sair dos seus lábios o mais perfeito e o mais puro louvor, as palavras que exaltam, palavras que edificam, palavras, ó Deus amado, que acrescentam, Senhor, na sua alma, palavras, ó Deus, que vão exaltar ao teu nome, porque só o Senhor é merecedor de toda a honra e de toda a glória, só o Senhor é merecedor de toda a nossa adoração. Que esta palavra encontre um coração preparado, que essa palavra encontre um coração aplanado, que encontre um coração, Senhor Jesus, limpo e desarmado, para recebê-la, Senhor, e para praticar essa palavra, para fazer dela, Senhor Jesus amado, uma caminhada, para fazer dela uma luz, ó Deus, para o seu caminho. Em nome de Jesus, fala conosco nessa noite, Senhor. Fala conosco, Pai. Aleluia, glória a Deus. Quão difícil, irmãos, é seguir a Jesus. Às vezes as pessoas dizem assim: não, servir ao Senhor é a coisa mais fácil. Servir ao Senhor é a coisa mais fácil, mais tranquila. Mas se você olhar para a tua vida, se você olhar para a situação que você vive hoje, para você olhar para a situação que você se encontra hoje, você vai ver quão difícil é servir a esse Deus. Mas sabe, irmãos, quando você fica sabendo que morreu alguém perto da sua casa, alguém que você conhece, muitas vezes o nosso coração se enche de um sentimento, de uma tristeza, porque você vai lembrar que essa pessoa um dia conversou com você, que essa pessoa um dia ela esteve, quem sabe, na sua casa, que essa pessoa um dia, quem sabe, fez alguma coisa por você, mas o máximo que ela pode ter feito não chega aos pés daquele que entregou a sua vida por amor a você. Ele nunca vai poder te dar a vida eterna, mas aquele que morreu, irmãos, por mim e por você, aquele que nós celebramos essa noite com a Santa Ceia, esse sim, ele tem algo projetado para você, ele tem algo prometido para você, ou seja, ele prometeu e ele vai cumprir.
Então a palavra diz, irmãos, que Jesus ele envia 72 homens para onde ele ia passar. Esses 72 homens, irmãos, não foram simplesmente pegos de qualquer maneira. Foram escolhidos dentre aqueles que estavam seguindo a Jesus. Foram escolhidos dentre aqueles que estavam caminhando com ele. Jesus escolheu. Ele não pegou, ele escolheu. Assim como ele escolheu os 12. Assim como ele escolheu você. Irmãos, nós somos selecionados e fomos escolhidos para um determinado propósito. E a palavra diz então que depois de tudo isso, depois que Jesus já estava se dirigindo novamente à sua terra, ele escolhe esses 72 e diz assim: olha, vocês vão passar aonde eu for, vocês vão chegar primeiro. Só que a tarefa, irmãos, não era tão simples. A tarefa não era uma tarefa para ser feita de qualquer maneira. Como muitas vezes, irmãos, nós achamos que servir a Deus, nós podemos servir de qualquer maneira. Servir a Deus, nós podemos fazer de qualquer jeito. Eu só preciso pedir perdão todo dia. Eu só preciso me arrepender todo dia. E eu posso continuar levando a mesma vida que eu estou levando. Olha, irmãos, há uma diferença muito grande entre pedir perdão por arrependimento de pecado ou simplesmente querer enganar a Deus, querer fazer uma troca com Deus. Muitas pessoas hoje, irmãos, querem fazer trocas com Deus. Senhor, me perdoa, eu estou arrependido, eu quero mudança, eu quero transformação. Mas amanhã ele vai errar no mesmo local, na mesma coisa, ele continua errando. Então servir a Deus, irmãos, não é algo tão simples. E esses homens então, eles recebem uma missão agora, que não era nada mais, nada menos que ir à frente de Jesus Cristo. Aonde Jesus iria passar, esses homens então iriam chegar primeiro. E a tarefa para eles, irmãos, era a seguinte: eu os envio de 2 a 2 adiante dele, e todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Eles disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Ele então separa aqueles 72 e eles enviam. Só que ele já alerta. Ele alerta para as dificuldades que aqueles homens iriam passar. A primeira coisa, ele diz assim: olha, a seara é grande, vocês têm muito trabalho a fazer, e os ceifeiros são poucos. Dá para contar nos dedos, irmãos, pessoas comprometidas com Deus. Dá para contar nos dedos pessoas que realmente são comprometidas com o Senhor, independente do seu tempo, sacrificam o seu tempo, sacrificam muitas vezes a sua família, sacrificam muitas vezes, irmãos, do seu descanso, sacrificam muitas vezes, irmãos, do seu tempo de descanso, do seu conforto, para servir a Deus, para fazer a obra de Deus. Sabe quando alguém diz assim: olha, alguém lá está precisando de uma visita hoje, agora, nesse momento. Aí você diz assim: não, mas essa é a função do pastor, isso não é a minha obrigação, é a obrigação do pastor. O pastor que vá, liga lá para o pastor que ele vai fazer. Mas o Senhor Jesus, ele não designou, Jesus não designou os discípulos, Jesus não designou pastores, Jesus designou apenas 72 homens. Ele selecionou aqueles homens e ele disse: vocês vão. Ele não escolheu pessoas preparadas. A palavra não diz que ele escolheu doutores da lei. Ele não escolheu aqueles que conheciam. Ele não escolheu aqueles que se vestiam bem. Ele não escolheu aqueles que falavam bem. Mas ele escolheu dentre aquela multidão que estava com ele. Ele escolheu dentre aquelas pessoas que estavam ali caminhando com ele. E sabe, irmãos, quando Deus escolheu você, quando Deus separou você, é para que você entre e entenda também esse propósito. Você também é um enviado.
Você também é um escolhido, você também é um separado. E hoje, irmãos, o projeto é de 2 em 2 nós sairmos e alcançarmos pessoas. Estamos parados, estamos estagnados, olhamos, irmãos, para as situações. Mas está difícil, pastor, porque está difícil entrar na casa das pessoas. Pastor, está difícil por causa de toda essa situação da pandemia, mas não sei o que tanto. Pastor, está difícil porque o mundo lá fora está oferecendo muito mais do que nós podemos oferecer. Ora, não existe nada maior, irmãos, que uma vida eterna. Não existe nada maior do que a salvação. Entenda que quando você leva a palavra de Deus, você leva. Quando você leva a palavra de Deus, você leva o produto de salvação, algo que vai transcender essa vida terrena, algo que não vai estar baseado aqui nessa vida, algo que vai além. E entenda que Deus escolheu você, Deus separou você para que você faça esta obra. Sabe, irmãos, Deus não escolheu pastores. Jesus aqui, Ele não separa. Ele não diz para os discípulos. Os discípulos já tinham a sua função naquele ministério. Os discípulos já tinham o que fazer. Mas agora Jesus escolhe outros e diz assim: olha, vocês vão à frente. E Ele então alerta: a seara é grande, são poucos os ceifeiros. Peça ao Senhor da seara que mande mais ceifeiros. O que Ele está dizendo? Ele está dizendo: ore. Peça a Deus que te ajude, peça a Deus que direcione, peça a Deus que envie outras pessoas. É isso, irmãos, que nós estamos fazendo. É isso que nós precisamos fazer. Nós tivemos aqui, de ontem até hoje, 24 horas de oração. Quem esteve orando? Levante a mão. Foi uma experiência boa ou não? Se não for, no próximo mês, então você não precisa orar. Mas no próximo mês vai ter de novo, em nome de Jesus. E eu creio, irmãos, se nós nos esforçarmos um pouquinho, todos os meses nós vamos estar aqui orando 24 horas de oração. Eu soube que teve até café aqui de madrugada. É verdade? De manhã teve até café, olha só. Mudou bastante, né? Irmãos, então Jesus ele fala assim, fale com o Senhor da seara para que envie mais ceifeiros. É isso que nós estamos fazendo, orando, buscando de Deus, pedindo a Deus que nos dê sabedoria, que nos dê entendimento, para que quando nós sairmos das quatro paredes, para que quando você chegar na casa de alguém, levando uma palavra de edificação, aquele coração esteja aberto, aquele coração esteja preparado, aquele coração esteja receptivo. Sabe o que é você chegar na casa de uma pessoa e você começar a falar do amor de Deus para ela, e você vê lágrimas correndo nos seus olhos, e ela diz assim: olha, meu querido, minha querida, era isso que eu precisava ouvir, eu estou passando por tantas dificuldades, e essa pessoa vai abrir o coração para você, e ali você vai conseguir fazer a obra de Deus na vida daquela pessoa, e ali você vai conseguir fazer aquilo que Deus designou você para fazer. Deus não designou outro, você faz parte dos 72 designados, enviados para fazer a diferença. A oportunidade está sendo aberta. Clamar ao Senhor da seara para que envie outros ceifeiros está sendo aberta. Nós estávamos aqui orando, irmãos, e você viu lá no grupo, foi uma dificuldade grande para conseguir, irmãos, pessoas que orem durante 24 horas, 2 pessoas apenas. Somente 2 pessoas por hora. Então nós vamos fazer 24 vezes 2 são 48. Então seriam 48 pessoas orando aqui. A nossa igreja hoje, irmãos, nós temos mais, com certeza mais de 60 membros na nossa igreja. Mais de 60 membros. Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Para quem começou 2 anos e pouco com 18, nós estamos caminhando. Deus está acrescentando. Deus acrescentou você. Deus trouxe você, Clara. Deus trouxe você, César. Deus trouxe você, Camila. Deus trouxe você, irmã Maria. Irmão Juvencio. Deus trouxe cada um de vocês. Deus trouxe o Geraldo por esse glória dele aí, né? Deus trouxe cada um de vocês. Mas, irmãos, Deus não separou, Deus não escolheu você simplesmente para você vir e ocupar um espaço e sentar nessa cadeira confortável, nessa cadeira gostosa.
Eu sou capaz de ficar, irmãos, tranquilamente 4 horas sentado nessa cadeira. Lá em Curitiba nós fizemos parte da igreja do Vale do Sol, e lá estava também em reforma, e o banco, irmãos, era somente uma tábua de madeira e somente uma ripa para você se encostar. Irmãos, pense em algo desconfortável, pense em algo que doía as costas, mas a gente estava ali, irmãos, porque a gente ama a Deus. Se eu tivesse que ficar em pé, a gente ia ficar em pé. Se tivesse que ficar no chão, sentado no chão, a gente ia ficar. Então Deus escolheu você, e Deus fala para você: roga ao Senhor da Seara que mande outros para te ajudar. E nós estamos tendo essa oportunidade de buscar isso de Deus, de buscar essa direção. E aí ele fala um pouco mais à frente, diz assim, ele diz: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, portanto peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu vos estou enviando como cordeiro entre lobo. Quem é devorado? É o lobo ou é o cordeiro? Responda para mim, quem é devorado, é o lobo ou é o cordeiro? É o cordeiro. Então por que Jesus fala essa palavra? Porque Jesus diz então isso: eu vos envio como cordeiro no meio do lobo. Sabe, irmãos, quando você se propõe a fazer algo para Deus, quando você se posiciona em dizer assim: eu vou fazer uma coreografia, ou eu vou fazer, ou eu vou cuidar, eu vou trabalhar na música, eu vou aprender a tocar, eu vou aprender a cantar, ou eu vou ser diácono, eu vou ser diaconisa, ou eu vou fazer parte da ação social. Quando você se disponha a fazer alguma coisa para Deus, os lobos começam a se levantar. Os lobos começam a se levantar. Não adianta, não vai dar certo, você não tem jeito para isso, você não consegue fazer. Às vezes dentro da tua própria casa, o lobo se levanta e diz assim: não, de que adianta você querer fazer? Olha para a tua vida, olhe para a tua vida, olha a vida torta que você tem, olha os erros que você faz, às vezes dentro da tua própria casa. Então o lobo se levanta para tentar ferir o cordeiro. E aí então, por que cordeiro, pastor? Por que cordeiro? Porque você simplesmente tem que ficar calado. Sabe por quê? Porque aquele que luta por você está 24 horas por dia cuidando de você. Você não precisa se defender, você não precisa se tornar um cabrito, né? Porque o cabrito diz que ele é um pouco mais, não precisa ali então se levantar uma discussão, não precisa ali então se levantar, irmãos, um grande problema, um alvoroço, uma tempestade. Mas você simplesmente tem que entender que aquele que luta por você, ele está ali presente, ele está ouvindo, ele está entendendo. Mas olha, se foi ele que escolheu você, se foi ele que separou você, então de que adianta o mundo falar, de que adianta as pessoas falar, se você foi escolhido e separado por ele? Deixa as pessoas falar, deixa os lobos se levantarem, mas faça aquilo que ele designou você para fazer. Irmãos, está na hora de nós escolhermos aquilo que nós queremos fazer. Está na hora, irmãos, de nós separarmos aquilo que é de Deus daquilo que é nosso. Está na hora de nós separarmos a vontade de Deus da nossa vontade. Porque a vontade da carne, você sabe o que é? A carne, ela quer tranquilidade, ela quer sono, ela quer descanso. A carne quer, irmãos, divertimento. A carne nessa hora começa a olhar no relógio e lembrar que amanhã tem que trabalhar. A carne nessa hora começa a dizer: poxa vida, que mensagem cumprida, parece que não vai terminar. A carne nessa hora começa a pensar: será que eu participo da mesa ou será que eu não participo? A carne nessa hora, ela começa a dizer: mas eu fiz tanta coisa essa semana, tanta coisa aconteceu, será que eu participo ou será que eu deixo de lado? A carne, ela começa a buzinar isso no teu ouvido. A carne começa a dizer: hoje essa cadeira parece que está desconfortável, essa cadeira parece que está torta. Essa é a carne buzinando no teu ouvido. Mas o Espírito está dizendo: ei, essa palavra é para você, ei, essa palavra é para você. Cumpra essa palavra, entenda essa palavra e se posicione com Deus, e se posicione com Ele. Sabe, irmãos, existe uma mensagem, se eu não me engano, não sei se vai estar em Pedro, não vou arriscar, mas a palavra estava sendo pregada e os homens se seguravam nos bancos e diziam: dura é esta palavra. Porque a palavra, irmãos, batia. A palavra, irmãos, ia de encontro ao coração de cada um deles. E Jesus então, irmãos, Ele nos traz, Ele nos revela isso nessa palavra.
te envio como cordeiro no meio de lobo. Mas o cordeiro precisa ir fazer a sua obra. O cordeiro precisa entender que ele foi separado e escolhido, então ele precisa fazer. Não dá mais, irmãos, para nós ficarmos alheios às situações. O poder de Deus está sendo derramado de uma maneira tão grande, e muitas vezes, irmãos, nós estamos aí debaixo de um guarda-chuva. Você arma um guarda-chuva espiritual, e as chuvas de bênção estão caindo, mas você não consegue ter coragem de desarmar o guarda-chuva. Sabe quando você sai em uma chuva, e você automaticamente, você arma o seu guarda-chuva e você sai, se protegendo daquela chuva. É hora de desarmar o guarda-chuva e receber a chuva do poder de Deus, receber uma chuva de bênção sobre as nossas vidas. É hora de desarmar o nosso guarda-chuva, irmãos, e aproveitar o melhor de Deus para a nossa vida, porque ela vai passar, irmãos. A tua vida vai passar. Não pense que você vai viver eternamente. Não pense que você vai ficar aqui, irmãos, para semente. Não pense que você vai viver 10, 20, 30 anos. De repente você vai até passar disso, mas de repente amanhã acende a luz e é a tua senha que está sendo chamada. É a tua senha, pastor Valmir, que está sendo chamado. Mas era tão novo, ele era tão piá. Pastor Valmir era tão novinho, né, pastor? Ele era tão novinho e morreu. Mas como assim? Não tem mais como voltar atrás, não tem mais como retroagir. Vocês jovens, como vocês podem ter certeza que a vida de vocês vai durar 20, 30, 40 ou 50 anos? Os jovens que estiveram no retiro, o que vocês trouxeram de lá? As meninas, Alain, pastor Diogo. Ou vocês foram lá no retiro porque lá lá é algo diferente, então eu vou lá fazer parte de algo diferente, eu vou buscar algo diferente para a minha vida. E na segunda-feira, quando terminou terça, né? Segunda? Terminou segunda, né? Quando foi segunda tarde, então você voltou para casa e tudo vai continuar da mesma maneira que estava antes de você ir para o retiro. Se Deus te levou para lá, se Deus confiou em te levar para lá, é porque algo tem que mudar na tua vida. A começar por vocês, algo precisa mudar. E Jesus então, irmãos, ele diz assim: eu envio vocês como cordeiro no meio de lobos. E aí ele dá uma outra instrução ainda: não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandália, não saúde ninguém pelo caminho. E eu comecei, irmãos, eu falei hoje de manhã para os irmãos, eu busquei entender essa palavra. Por que não saudar ninguém pelo caminho? Porque o povo judeu, irmãos, o cumprimento deles é demorado. O cumprimento deles, irmãos, dispõe de algum tempo. E a seara, irmãos, ela é grande, são poucos os ceifeiros, então tem pressa. O Senhor tem pressa de levar a palavra. O Senhor tem pressa, irmãos, de chegar com essa palavra até pessoas, até vidas que estão se perdendo. Quantas pessoas, irmãos, estão indo para o inferno agora, nesse momento? Por falta de alguém chegar lá e falar do amor de Deus, por falta de alguém chegar e dizer assim: olha, eu vou fazer a vontade daquele que me criou, eu vou fazer a vontade daquele que me enviou, eu vou levar essa palavra, eu vou falar do amor de Deus, eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Quantas pessoas estão precisando fazer isso? Ah, pastor, eu não tenho talento, eu não tenho dom para pregar a palavra, eu não tenho dom para fazer isso. Mas quem disse que esses homens tinham esse dom? Onde está escrito? Que Deus escolheu eles porque eles tinham dom, que Deus escolheu eles porque eles tinham talento. Deus não escolheu esses homens porque eles tinham dom, porque eles tinham talento, mas Deus escolheu esses homens porque eles estavam andando com Ele. Assim como você está andando, assim como você, irmãos, seguido está aqui sentado ouvindo a palavra, seguido está sentado aí ouvindo a palavra, cantando, adorando, seguido, quem sabe, eu creio no fundo do meu coração, que seguido você está lendo e meditando nessa palavra. É por isso que Deus escolheu você, é por isso que Ele separou você. E Ele diz assim: não salte ninguém, não percam tempo. A palavra é essa: não percam tempo. Não
tempo com as coisas fúteis. Não perca tempo com as coisas desnecessárias. Poucas coisas, irmãos, hoje são necessárias. E a principal delas é viver na presença de Deus. A principal delas é estar na presença de Deus. A principal delas é fazer a vontade de Deus. Como eu dizia para os irmãos hoje de manhã, não é fácil. Não é fácil você se posicionar e dizer assim: não, eu vou servir a Deus. Não, eu vou fazer aquilo que Deus está mandando eu fazer. Não, eu vou ser um instrumento. Não, eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus. Não é fácil. Sabe por quê? Porque amanhã é dia de trabalho. Porque amanhã, irmãos, tudo conspira contra você. Todas as coisas, a Bíblia diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Vou falar de novo, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Amém. Mas a Bíblia também diz que o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, buscando, rugindo, a quem ele possa. E aí, irmãos, o que nós queremos? O que nós queremos? Buscar o que Deus tem para nós, ou ficar encolhido com medo do diabo, simplesmente nos acomodarmos, simplesmente retroagirmos e dizer assim: deixa que outra pessoa faça, deixa que o pastor faça, deixa que os irmãos que tem mais jeito, deixa que eles façam. Para você, quem está entendendo diz amém. Quem está entendendo diz amém. Glória a Deus. Então ele diz: não leve nem saco de viagem, nem sandália, não saúde ninguém pelo caminho. Quando entrar numa casa, diga primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz que você repousará sobre ele, senão ela voltará para você. Fique naquela casa, coma e beba o que eles derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fique mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver, e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. A palavra então é ir, fazer a vontade de Deus. A palavra é curar os enfermos. Pastor, mas nem você às vezes está orando para uma pessoa e a pessoa não é curada. Mas quem disse que tem que ser pastor para orar e a pessoa ser curada? Onde que está escrito? Mostra para mim aí na Bíblia. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então você precisa ser justo. E quando Deus então ele te envia, como a palavra diz, como o cordeiro no meio dos lobos, então Jesus fala para esses 70: vá, ore, cure os enfermos. Tem pessoas, irmãos, que não querem estar enfermos, mas estão enfermos. Tem pessoas dentro da igreja, irmãos, que estão doentes espiritualmente. Tem pessoas que estão aqui doentes espiritualmente. Tem a chave do milagre, tem aquele que pode operar, tem a certeza da cura, mas não consegue nem mesmo abrir a sua boca e dizer: Senhor, eu estou enfermo, eu preciso da cura para a minha alma. Não consegue falar, não consegue dizer, não consegue expressar isso, Senhor. Entenda nessa noite, irmãos, que a cura que Jesus fala também é isso. É você levar a cura espiritual para a vida de uma pessoa. É você levar a cura espiritual para dentro de uma casa. Quantos lares, irmãos, estão sendo destruídos porque não existe ninguém que vá lá e leve a palavra de Deus. E Deus tem escolhido você, e Deus tem separado você. Mas além de você levar essa cura, o que é principal e que é para todos nós, é você chegar e dizer assim: o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vamos
Eu já coloquei as minhas vestes brancas, sabe? Só te esperando. Quando você vai colocar uma roupa branca, você já experimentou colocar uma roupa branca sem tomar banho? Eu creio que você nunca fez. Mas sabe, irmãos, eu tenho uma camisa branca, e quando eu uso essa camisa, eu tomo meu banho, eu coloco essa camisa, eu coloco a gravata, e quando eu chego em casa, irmãos, aqui ela já precisa ser lavada, porque ela já está suja aqui no colarinho. Sabe o que eu quero dizer para você? Que em vestes brancas não tem como esconder sujeira. Em vestes brancas não tem como esconder aquilo que é sujo, aquilo que é impuro. As vestes brancas, elas revelam tudo aquilo que está por debaixo dessas vestes. Então você precisa se preparar para colocar essas vestes. E aí sim você vai dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Como que você vai dizer Maranata, ora vem, Senhor Jesus, se você não está preparado? Como você pode dizer: vem, Senhor Jesus, buscar a tua igreja, se você não está ainda com as tuas vestes brancas? Feche os olhos. Feche os olhos. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vamos dançar, Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Espere a presença dele. Mas se prepare para colocar as suas vestes. Se prepare para receber a presença dele na tua vida. Se ele viesse buscar a igreja hoje, será que você já estaria com suas vestes preparadas? Tarabassou de E se prepare para colocar essas vestes brancas. Só depende de você. Só depende de você. Aleluia. Não é como uma criança que você precisa dar banho, que você precisa lavar. Você mesmo pode se limpar, se preparar para vestir essas vestes brancas. Quem sabe nessa noite o Espírito Santo está mostrando em você algumas coisas que precisam ser limpas para que você possa vestir essas vestes. Eu digo para você: não perca tempo. Prepare o teu coração. Se prepare para a vinda do Senhor. E encerrando, irmãos, eu quero deixar para você duas perguntas. Mateus capítulo 25, versículo 41 vai dizer assim: uma parte vai estar à direita de Jesus e outra parte vai estar à esquerda. E a palavra diz que ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade. Então todos nós vamos estar lá na presença. Talvez aquela pessoa que fez muito mal para você vai estar lá também na presença de Deus. Talvez aquela pessoa que semeou um monte de contenda, aquela pessoa que nunca quis nada com Deus, também vai estar lá. Mas vai estar de um outro lado.
E quem sabe, essa pessoa vai ouvir essa palavra: apartai-vos de mim, maldito vós que praticais a iniquidade, para o fogo eterno separado para o diabo e seus anjos. Olha o peso dessa palavra. Eu creio, irmãos, que você não vai ouvir essa palavra, você vai ouvir uma outra palavra, que está lá em Mateus 25, versículo 34. Aleluia. Vinde a mim, benditos de meu Pai. Vinde a mim, benditos de meu Pai. Vinde a mim, benditos de meu Pai. Oh, Jesus maravilhoso. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Eu estou só te esperando. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhe foi preparado desde a criação do mundo. Por herança. Você não tem direito, você não tinha direito, mas você recebeu por herança. Você recebeu de graça, você recebeu de graça. Vinde a mim, benditos de meu Pai, receba a herança de Deus essa noite. Aleluia, aleluia. Fica de pé, fica de pé, fica de pé, adore. Eu já coloquei, Senhor, eu estou pronto, Senhor. Estou só te esperando. Oh Deus, glória a Deus. Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor. Ora vem, Senhor. Ora vem, Senhor. Aleluia. Ele ora, Senhor, Maravanai. Ecantarava, Shecantarava. Vinde, vinde, vinde a mim, benditos. Vinde a mim, benditos do meu Pai. Vinde a mim, benditos do meu Pai. Receba por herança, receba por herança. Glória, 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 glória a Deus. Oh, eu já coloquei, Senhor. Deva subir as minhas vestes recalar a mano. Estou só te esperando. Vamos dançar. Glória a Deus. Nos olhos eu não imaginava que era linda assim. Essa imagem você quer noivo esperado, eu abro a minha casa. Tem fogo nos olhos. Imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo.
Oh, aleluia.